Ajoelhemos para orar. Before we pray, Antes de começarmos, in Espanol, em espanhol, em português. Não, pardon me, português? Não. in Espanol, Em espanhol, la Bíblia aqui, essa Bíblia aqui, muy mal. muito mal. This is a bad Bible. Essa é uma má Bíblia, Scofield. Está falando desse comentário. I don't read those commentaries, you know. This is a bad Bible. Essa é uma Bíblia que não é boa. Esse comentarista. This has destroyed thousands and thousands of people. Esse comentarista destruiu milhares e milhares de pessoas. Did you know that? Você sabia disso? Did you know Você sabia que that to oppose the Protestant Reformation, numa forma de ir contra a reforma protestante, ou contra a reforma, that the Catholic Church launched what is called the Counter-Reformation, a Igreja Católica lançou o que se chama da contra-reforma. and they took two of their most intelligent Jesuits, Eles pegaram dois dos mais inteligentes jesuítas and they gave them the job assignment. e eles deram um silêncio silent. Job assignment. They O trabalho que eles tinham que fazer, a tarefa deles, to invent a technique inventar uma técnica of studying the Bible de estudar a Bíblia that would destroy the ability que ia destruir a habilidade of the Protestants to identify the Pope of Rome as the Antichrist. para destruir a habilidade que os protestantes pudessem identificar o papado como a besta do Apocalipse. And these two men invented three incorrect ways to study the E Bible. esses dois indivíduos criaram três formas de entender a Bíblia incorreta. That if you use those E techniques, se você usa aquelas técnicas, you cannot prove that the Pope is the Antichrist. você não tem como provar que o Papa é o anticristo. So after these Jesuits invented these Depois techniques, que esses jesuítas inventaram essas técnicas, for 200 years, por 200 anos, you can go into the Protestant literature. e você pode ir na literatura protestante, And the Protestants used to write books e os protestantes, eles costumamente escreviam livros making fun of these Catholic prophetic techniques. rindo, zombando dessa interpretação que os católicos estavam inventando. They were a subject of ridicule. Os católicos eram motivo de ridícula, de chacota. And every Protestant knew it. E todos os protestantes sabiam, But then, at the beginning of the 20th century, mas no começo do século XX, Scofield is going to produce a new Bible. Scofield vai produzir uma nova Bíblia. And when he produces this Bible, Quando ele faz essa Bíblia, he incorporates into this Bible ele põe dentro dessa Bíblia commentary comentários that comes from these Jesuits. que vêm dos jesuítas. All right? So from the beginning of the 20th century Então, onward, desde o começo do século XX para frente, as the Protestants are reading their brand new quando os Bible, protestantes estão lendo a sua Bíblia novinha, they begin to accept these Catholic ideas. eles of prophetic começam a interpretation. aceitar as ideias católicas de interpretação profética. But it never affected Adventism Mas nunca afetou o adventismo. until about the time of Uriah Smith. Até que chegar no tempo de Uriah Smith. The basic rule that they've lifted up A técnica básica, como é que fala? A regra básica foi, is that they say when you take the symbols of the Bible, eles dizem que quando você pega a simbologia da Bíblia, they are to be interpreted literally at the end of the world. que eles têm que interpretar literalmente no fim dos tempos. That's called futurism. Isso é chamado de futurismo. The Millerites were not futurists. Os mileritas não eram futuristas. The Millerites took the symbols of the Bible Os mileritas pegaram a simbologia da Bíblia, os símbolos, and put a spiritual e application. colocaram upon uma it. aplicação espiritual nelas. That's the controversy between Uriah Smith and James White. Essa era a controvérsia entre Uriah Smith e o Tiago White. Uriah Smith claimed that Turkey was the king of the north in Daniel 11:36. Uriah Smith falava que no capítulo 11, versículo 36 de Daniel, ele chamava que o rei do norte era a Turquia. He was trying to apply the symbol literally. Ele estava tentando aplicar a simbologia literal.
And James White opposed it. E Tiago White não aceitou. And they had an argument between each other for 10 years. Eles tiveram uma discussão por mais ou menos 10 anos. James White would write his position in the Review and Herald. O Tiago White vai falar a sua opinião na Review and Herald. And Smith would oppose him in the Signs of the Times. E o Uriah Smith ia contra ele na revista Sinais dos Tempos. And it's still with us in Adventism today. Ainda existe isso? It still exists? Ainda existe essa discordância na igreja adventista hoje? Are the towers literal or spiritual? São as torres literais ou espirituais? Pegaram what you're saying, né? Ainda existe hoje. O ponto é, is the Trojan horse that brought this Jesuit technique into Advent. O ponto final é que esse é o cavalo de Troia que trouxe o material jesuíta para for the Adventists or just for the Protestant, for the church, para o mundo protestante. Okay. Can I defend myself? No. It's my Bible. Já que é minha Bíblia, eu sei que isso não serve, mas a versão é a versão Almeida Corrigida Fiel. É a mais parecida com o King James, the most similar translation of King James. That's why. Okay. Mas eu não leio os comentários dele, só a versão. I wasn't trying to attack my brother. Ele não estava tentando me atacar. I was trying to tell you that this is a bad Bible. Simplesmente está falando que esse comentarista Scofield é uma Bíblia. Eu tenho conhecimento para não ler os comentários. But if I hand this off to somebody that don't know better, mas se eu dou essa Bíblia para alguém que não sabe das coisas, it's like taking a little bit of poison and putting it in Kool-Aid. É como se estivesse pegando um veneninho e colocando numa Kool-Aid. Fruit juice. Num suco de Kool-Aid não é Kool-Aid, it's a little juice. One of my patients gave me that one day. É aqueles sucos tipo Tang, sabe, que você põe no Tang. É uma marca que tem lá Kool-Aid. Okay. There's a question. Pergunta para ele se essa edição, a tradução é de João Vieira de Almeida ou do Padre Figueiredo. Pastor, deixa eu ver aqui qual que é a tradução. He wants to know which one was the translation. É Almeida essa daqui? É Almeida. Texto bíblico. Almeida Corrigida Fiel. Sociedade Bíblica Trinariana do Brasil. Enfim. E tradicionalmente o catolicismo usa a Padre Figueiredo. Because it's just about the translation in Portuguese, they use the Father Figueiredo. Okay. Shall we pray? Vamos orar? Heavenly Father, I am reminded of a passage in the Spirit of Prophecy. Querido Pai que está nos céus, eu me lembro de uma passagem do Espírito de Profecia, where you inform us through her, que o Senhor nos informa através da irmã White, that we have many things to learn, nós temos muitas coisas para aprender, and many things to unlearn. E temos muitas coisas para desaprender. As we begin this presentation, ao começarmos essa apresentação, we want to learn what you have for us today from the prophetic word. Gostaríamos de saber o que o Senhor tem para nos ensinar da palavra profética. But we ask that your Holy Spirit would also pedimos também que o seu Santo Espírito identify the things that we need to unlearn. Que mostre-nos quais são as coisas que nós não necessitamos aprender, que temos que desaprender. We want your Holy Spirit in this period of time. We ask for it. Queremos o seu Santo Espírito aqui e pedimos. We ask that you would take control of the thoughts and the words of my brother and myself. Que o Senhor possa ter controle dos nossos pensamentos, do meu e do Jeff. That you would take control of the thoughts and the words of my brothers and sisters that are listening to these. Que o Senhor também tenha controle, ou tome controle dos pensamentos e das ideias dos irmãos que estão aqui presentes. And that you would pour your latter rain out upon us. E que você possa derramar a chuva serôdia sobre nós. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amém. So I've been asked to do a presentation on 9/11. Me pediram para fazer uma apresentação sobre dia 11 de setembro. And in order to do that, I'm going to jump ahead in my notes. Para eu poder fazer isso daí, eu vou ter que dar um salto nas minhas anotações. Try to finish my notes so I have time to deal with 9/11. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido para poder cobrir o tema de dia 11 de setembro.
There is a few things I would have liked to have put in place before we got to this presentation. Existem algumas coisas que eu gostaria de ter colocado já no relato para a gente poder chegar naquela apresentação. But we'll deal with that as we go forward. Mas a gente resolve isso daí à medida que a gente continuar a nossa progressão. You've been recognizing that we're talking about the repetition of history. Vocês já deram para perceber que nós estamos falando da repetição da história. Particularly that the Millerite history is repeated in our history. Particularmente que a história millerita vai ser repetida na nossa história. This is the Millerite history. Essa é a história millerita. It does not include everything that you would look at in the Millerite history. Não contém tudo que você vai ver na história millerita. 1798 is the time of the end. 1798 é o tempo do fim. Book of Daniel is unsealed. There's an increase of knowledge. O livro de Daniel é aberto e existe um aumento de conhecimento. You'll notice that I told you yesterday that Miller received his credentials 2 times in 1833 and 1834. Vocês se lembram que ontem eu comentei que ele recebeu suas credenciais como pastor em 1833 e 34. But up here for the formalizing of the message, Mas aí para a formalização da mensagem, I have 1831 to 34. eu coloquei do 31 ao 34. Because even though it was 1833 when Miller went out and preached for the first time, Mesmo que tenha sido 1833 quando ele pregou pela primeira vez, his material was actually first published in 1831. os materiais que ele teve foi publicados em 1831. I'll tell you something that is to me is really cool. Vou dizer uma coisa para vocês que para mim é muito legal. Has nothing to do with the prophetic message. Não tem nada a ver com a mensagem profética. But the first time Miller had anything published was with a newspaper in Vermont. A primeira vez que ele publicou algo foi com um jornal em Vermont. And the name of the newspaper was Vermont Telegraph. O nome do jornal se chamava Telégrafo de Vermont. And so it was a newspaper. Era um jornal. And as history progressed, E como a história continuou progredindo, the Mormon Church bought this newspaper. a igreja mormon comprou esse jornal. And the Mormons, E os mormons, they're spiritualists. They got a bunch of crazy ideas. eles são espiritualistas, eles têm umas ideias meio loucas. But those crazy ideas make them have an emphasis on past history. E uma das ideias meio loucas que eles têm uma ênfase na história passada, na história do passado. So long ago, when they bought this newspaper, Então, muito tempo atrás, quando eles compraram esse jornal, they kept everything that newspaper had, and they moved it to Salt Lake City, todas as coisas que tinham ali de arquivo, eles levaram para Salt Lake City, which is the na heart Utah, of the Mormon Church. que representa o coração da igreja mormon. So there's a friend of mine. Então, tem um amigo meu, When he wanted to find Miller's first public written presentation, quando um amigo meu pedi para ele ver se ele encontrasse a primeira publicação de Guilherme Miller, he traced down that newspaper was still in Salt Lake City. ele foi lá e conseguiu achar esse jornal ainda lá em Salt Lake City. They still had it archived. Eles ainda tinham arquivados. So he called them, Aí ele então ligou para eles. said, "Can you make me a copy? Tem como vocês fazerem uma cópia para You mim? know, it's on microfiche." Tá na microfilmagem. Filmagem? Microfilmagem. So when he's talking to the people, Quando ele estava falando com essas pessoas, they said, "Yeah, we can give you the newspaper articles." a gente pode te dar esses artigos. And they don't know who William Miller is. Ele não sabe nem quem Guilherme Miller é. And they said, "But you know something else? Uma coisa mais, We actually have the articles that William Miller sent into the newspaper nós também temos os artigos que ele mandou para gente, for them to print. para eles poderem imprimir. Do you want us to give you a copy of that?" Você também quer uma cópia daquilo? So he got it, Então ele recebeu, and I got it. e eu também recebi uma cópia. So I actually have the first published articles by William Miller in his own handwriting. Então eu tenho o primeiro artigo que Guilherme Miller publicou com as suas próprias mãos, Which is pretty cool for me. que é muito legal para mim. But it has nothing to do with this presentation. Mas não tem nada a ver com essa apresentação. The first time he went public is 1831. A primeira vez que ele foi publicamente foi em 1871.
And as I said, there's many things we have not been able to share here. Tem muita coisa que não deu pra gente compartilhar com vocês, Such as, como in Genesis, em Gênesis, if you count se você contar, from the time when the rain stops falling on Noah quando a chuva deixou de cair na época de Noé, until he comes out of the ark, até que ele saia da árvore, da arca, it's 220 days. se passaram 220 dias. And when he comes out of the ark, Quando ele sai da arca, he begins to restore the earth, both with animals and men. ele começa a restaurar a terra com animais e plantas. E homens, desculpa, animais e homens. The number 220 represents restoration. O número 220 representa restauração. Okay, but we'd have to have two witnesses on A gente that. precisa de ter duas testemunhas When nisso. you look at Genesis, Se você for lá em Gênesis, when Jacob's coming back to meet with Esau, quando Jacó está saindo para encontrar com Esaú, he sends a peace offering to Esau, ele manda uma oferta, ofrendas para Esaú. 220 lambs, Eles mandaram 220 ovelhas 220 goats. e 220 carneiros. He's trying to restore his relationship with Esau. Ele estava tentando restabelecer o relacionamento com o irmão dele, And then com when you Esaú. come to the commandment to restore and rebuild Jerusalem in Daniel 9, Quando você vem no capítulo 9 de Daniel, a ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém, those three decrees, os 3 decretos, the third that arrives in 457, o terceiro decreto que chega em 457, based upon Daniel 9, baseado em Daniel 9, it's talking about the restoration of the temple. estava falando sobre a restauração do templo. But that third decree, Mas aquele terceiro decreto it starts the 2300-year prophecy, começa às 2.300 tardes e manhãs, which ends in que 1844. termina em 1846. If you don't understand that 2520 is the host and the 2300 is the sanctuary, Se você não consegue entender que 2.520 representa o exército e 2.300 tardes de manhã representa o santuário, then you don't understand that the 2520 begins in 677 então você não entenderá que a 2520 começa em 677 and the 2300 begins in 457. e as 2.300 tardes de manhã começam no ano 457. And it's these two prophecies E essas duas profecias that are going to restore the sanctuary and the host. que vão restaurar o santuário mais o exército. Now, in the time of the Jews, Mas também no tempo dos judeus, they didn't keep the law of God, eles não mantiveram a lei de Deus, but they knew that God's word was authoritative. mas eles sabiam que a lei de Deus era autoritária. They knew that. Eles sabiam disso. Okay, but the Lord's church is going to go into darkness E a igreja de Deus vai para a escuridão, para o deserto, for 1260 years. por 1260 anos. And one of the things the Lord has to do, Uma das coisas que o Senhor tem que fazer, He has to restore the authority of His word. Ele tem que restaurar a autoridade da sua palavra. Go to Psalms 12. Vamos abrir Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12. You want me to start which one? 5 and 6 or which one you wanted? With 2? We'll cut this short. Psalms 12 is about the 1260 years of the Dark Ages. O Salmo 12 fala sobre o período da escuridão de 1260 anos da Idade Média. The one that speaks proud words against the most high is the papacy. Aquele que fala palavras de falsidades contra o Altíssimo é o papado. In verse 3 it says, the Lord shall cut off all flattering lips and the tongue that speaketh proud things. E no versículo 3 diz: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. In 2 Thessalonians, Em 2 Tessalonicenses, in Daniel 11 verse 36 and 37, Daniel 11, versículo 36 e 37, the papacy is the one that sits in the temple of God saying that He is God. o papado se senta no trono de Deus e fala que eu sou Deus. In verse 4, this proud lip is asking the same thing. No versículo 4, essa língua, lábios lisonjeiros, né, ou língua que está soberbamente, Who is Lord over us? ele está perguntando quem que é o Senhor sobre nós. Okay, I'm sitting in the temple of God with my proud lips and I'm
I'm God. Eu estou sentado no templo de Deus, eu sou grande e eu sou Deus. Okay, the verse 1, No versículo 1, the faithful are crying out, os fiéis estão gritando, estão clamando. help us, we're being persecuted during the 1260 years. Fala, por favor, nós estamos sendo perseguidos durante os 1260 anos. Now we can go through Psalms 12 very detailed. A gente pode estudar o Salmos 12 em muito detalhe. I'm not doing that. Eu não estou fazendo isso. Giving you an overview. Eu estou te dando uma revisão. The Lord's going to deal with papacy during the Dark Ages. O Senhor vai tratar o papado durante a Idade Média, a Idade Escura. Verse 6 is where he does it. No versículo 6 é quando ele faz isso. It says, the words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of the earth, purified 7 times. As palavras do Senhor são palavras puras como a prata refinada em forma de barro purificada 7 vezes. The word of God A palavra de Deus is purified 7 é times. purificada 7 vezes. What I'm saying O que eu estou is, falando aqui it's the Bible é que a Bíblia that breaks the authority of the papacy. é a Bíblia que tem a capacidade de quebrar a autoridade do papado. But it's not any Bible. Mas não é qualquer Bíblia, It's the word of God é a palavra de Deus that was purified que foi 7 purificada times. 7 vezes. Which Bible was purified 7 times? Qual Bíblia foi purificada 7 vezes? Well, this Bible. The King James Version. Foi essa versão do King James, a versão do King James, o Rei James. What is 7 times? O que significa 7 vezes? 7 years, 7 anos. right? How long did it take to translate the King James Bible? Quanto tempo demorou para traduzir a Bíblia do Rei James, King James? 7 years. 7 anos. And they took 7 groups of men Eles pegaram 7 grupos de homens and they gave them 1/7 of the Bible e deu para eles 1/7 da Bíblia. and they worked on 1/7 of the Bible for 1 year. Eles trabalharam 1/7 da Bíblia por um ano. Then they handed their work off to the other group. Então eles deram a outra their work, they gave it to the other Então o group. que eles fizeram, eles deram para o outro grupo. So 7 groups of men Então 7 grupos de homens worked for 7 years trabalharam por 7 anos to translate the King James Bible. para traduzir a versão da King James. It's the word of God that's been purified 7 times. É a palavra de Deus que foi purificada 7 vezes. And it was the introduction of the Word of God into the Dark Ages that breaks the hold of the papacy. É a introdução da palavra de Deus no papado e causa um buraco ou quebra ao governo do papado. When was this Bible published? Quando foi essa Bíblia publicada? It's called the 1611 Bible. Essa Bíblia é chamada de 1611. That's when it was published. Foi quando foi publicada Been purified 7 times. e foi purificada 7 vezes. But it wasn't enough Não foi suficiente, to publish a pure Word of God. não foi suficiente para publicar uma pura palavra de Deus. If the Lord's going to reinstate the authority of the Word of God, Se Deus quer reinstituir a autoridade da palavra de Deus, as had been understood in the times of ancient Israel, como era entendido no tempo dos israelitas, de Israel antigo, then he needed to teach people how to study the Word of God. ele precisa ensinar as pessoas como estudar a palavra de Deus. So he raised up a man right here Então ele foi, levantou um homem, and gave him instructions on how to study the Bible. deu para ele instruções de como estudar a Bíblia. That's why Sister White says those that proclaim the third angel's message Por isso que a irmã White fala que aqueles que proclamam a terceira mensagem angélica will be using the same rules of Bible interpretations adopted by William Miller. vão usar as mesmas regras de interpretação que foram adotadas por Guilherme Miller. So when was William Miller first published? Quando que foi Guilherme Miller publicou a sua primeira mensagem? 1831. 1831. 220 years São exatamente 220 anos. after the introduction of this Bible, Depois da introdução dessa Bíblia, William Miller is used to restore the authority of God's Word. Guilherme Miller foi usado para restaurar a autoridade da palavra de Deus. Big controversy going on planet Earth today Tem uma controvérsia acontecendo no mundo hoje. has to do with stem cells. Está discutindo sobre células troncos. Do we want to rob Nós queremos roubar, the egg out of women in order to pegar o óvulo da stem mulher para cells pegar células troncos, and start cloning ou human fazer a beings, clonação de seres humanos, all these
possibilities. Todas essas possibilidades. You've heard of this controversy. Você já escutou essa Ethical, controvérsia ética, moral sobre as células-troncos, stem cells? My brother here, he's a medical doctor. Eu estou na área médica. And he was recently With a friend, who showed me, com um amigo que estava estudando um PhD em genética. Ok. Ele estava estudando um PhD em genética, ele faz doutorado, e aí nós estudamos o 220, e eu comentei isso, e num livro de genoma que ele estava estudando, ele faz agricultura. O doutor lá estava comentando no livro sobre a comparação do genoma humano com o das plantas. E que no genoma humano tem as células-tronco, são stem cells, e elas têm a capacidade de se transformar, todos vocês sabem, em diferentes tecidos. Pode se transformar no tecido do coração, tecido do fígado, tecido do pulmão. E essas células se diferenciam em 220 tipos de tecidos. Stem cells can produce 220, they can restore 220 types of organs. As células-tronco, elas podem se transformar ou restaurar 220 tipos de tecidos. 220 is a symbol of restoration. 220 é a simbologia de restauração. From the going forth of the command. Desde do chamado do declaração para restaurar, To restore. para restaurar And rebuild Jerusalem. e reconstruir Jerusalém. Shall be 2,300 years. Vão se passar 2.300 anos, But it doesn't get restored without the 2520. mas não está restaurado sem a 2520. Okay. So, now to our study. Agora vamos ao nosso Now that estudo. I've gobbled up all that time. Muito bem, agora que eu já usei todo aqui esse tempo, vamos On começar. page 38, Página 38. we're going to look at Ezra 7:8. Nós vamos estudar sobre Esdras, capítulo 7. So anyway, I didn't go over this. De todas as formas, eu não tive como ir aí. I got sidetracked right here with 1831. Eu fiquei ali distraído com 1831. My apologies. Me desculpa. The message goes through history. A história vá pela história. It's empowered. A mensagem vá pela história, desculpa, ela recebe poder. This chart's introduced here. Esse diagrama é introduzido nesse ponto. Then on April 19th. Então, dia 19 de abril de 1844. Everyone with me? Todo mundo estamos acompanhando aqui. The first disappointment arrived. O primeiro desapontamento chega. 1843 ends, 1844 begins. Termina em 1843, 1844 começa. This is the first disappointment for the Millerites. Esse é o primeiro desapontamento para os mileritas. This is the tarrying time in the parable of the 10 virgins. Esse é o tempo de tardança ou de espera que aconteceu na parábola das 10 virgens. This up here, Isso aí, 12 through 17, 12 ao 17, there was a camp meeting houve um acampamento. from the 12th through the 17th in August of 1844. Do 12 ao 17 de agosto de 1844, This is where Samuel Snow esse onde Samuel Snow, delivered the Midnight Cry message. ele traz a mensagem do clamor da meia-noite. Now, if you look at the history, Se você olha na história, Samuel Snow never got there till the third day of the camp meeting. Samuel Snow não chegou lá até o terceiro dia do acampamento. 12, 12, 13, 14. 14. So Samuel Snow presented his message on the 14th, Então Samuel Snow apresentou a sua mensagem no dia 14. and then at the end of the 14th, Então no final do dia 14, Joseph Bates, who was leading out in the camp meeting, José Bates, que estava conduzindo o acampamento, estava liderando, he came to Samuel Snow, ele chegou e falou para Samuel Snow: and he says, you know, we didn't really follow it all, a gente não conseguiu te acompanhar nessa explicação, but we understand mas it's important. a gente entende que isso é importante. So please present it all over again on the 15th. Por favor, apresente mais uma vez isso no dia 15. So on the 15th Então no dia 15 of August 1844, de agosto de 1844, Samuel Snow is presenting the Midnight Cry message again for the second time, o Samuel Snow está apresentando essa mensagem uma segunda vez, and the people get it, e a pessoa e a audiência conseguiu entender. and the message spreads across the United States E essa mensagem se espalhou por todos os Estados Unidos in about 2 months. em mais ou menos 2 meses, That leads to the closed door in the parable of the 10 que virgins. conduziu para o fechamento da porta na parábola das 10 virgens, That's followed by que é seguido por o grande desapontamento.
Testamento, which is always associated with the number 7. que está sempre associado com o número 7. And the number 7 in this history, E o número 7 nessa história that they had to understand the Sabbath. é que eles tinham que entender o sábado agora. When did James and Ellen White start keeping the Sabbath? Quando que Ellen White e Tiago White começaram a guardar o sábado? Vocês sabem? Depois que o Batista do sétimo dia chamou a atenção a um dos pioneiros. After a Baptist person called the attention of That's the... how. That's how. Isso foi como? Mas quando? But James and Ellen White started keeping the Sabbath in 18. Mas eles começaram a guardar em 1846. And then in 1850, E depois em 1850, this chart esse diagrama aqui foi feito. from 1844 De 1844 to 1850. até 1850 It's totally internal work. é completamente feito com trabalho interno. They're trying to understand these truths here Eles estão tentando entender essas verdades that they had not recognized before the great que eles não tinham reconhecido antes do desapontamento, onde está o santuário. third angel's message, A terceira mensagem do Angélica, the sanctuary, o santuário, the Sabbath, o sábado, those are the pillars. esses são os pilares. Now, if you remember, Se você se lembra, we pointed out a quote nós where Sister White says, demos uma citação que ela diz, the perfect fulfillment of the second angel's message is at the end of the world. ela diz que o cumprimento perfeito da segunda mensagem angélica é no fim dos tempos. The second angel's message is proclaimed in this history right here, A segunda mensagem está sendo proclamada naquela história, but it was imperfect. mas era imperfeita. The third angel's message arrived here, A terceira mensagem chegou. Can you put number 3 there so they know 1, 2 and 3? So just for the video. Ok. the third angel's message arrived here. A terceira mensagem descende ou chega nesse ponto. And if you have a third, what else do you have? Se você tem uma terceira, o que mais você tem que ter? A first and a second. A primeira e a segunda. Remember, she says you can't have a third without a first. Você lembra que ela comentou, você não pode ter uma terceira sem a primeira e a segunda. So if the second angel's message is imperfect, Se a segunda mensagem angélica é imperfeita, then the third and the first are imperfect. então a primeira, a terceira e a primeira são também imperfeitas. Okay, so this is just typifying our history. Isso simplesmente está tipificando a nossa história. The third angel's message is a warning against receiving the mark of the beast. A terceira mensagem angélica é uma advertência para receber a marca da besta. There was no Sunday observance forced in October 22nd. Não tinha nenhuma lei que mandasse você guardar o domingo naquela época de 1844 em outubro. It was the imperfect fulfillment. Era um cumprimento imperfeito da terceira mensagem. Let me show you this. Deixa eu te mostrar mais uma coisa. It's always a threefold test. Geralmente é um teste de 3 etapas. Christ was tested 3 times. Cristo foi testado 3 vezes. First angel's message, Primeira mensagem, second angel's message, segunda mensagem, third angel's message. terceira mensagem angélica. Christ's test was appetite. A primeira prova de Cristo foi sobre o apetite. Now I know the Gospels will give 2 different variations on these last 2, Eu sei que os evangelhos podem dar algumas variações com respeito a essas outras duas, but I'm going to put them in the right order. mas eu quero colocar na ordem correta. Because even though the 2 Gospels disagree with one another about the second and third test, Embora que os evangelhos eles tenham um pequeno desacordo entre o segundo e o terceiro teste, when you bring all the biblical illustrations of these 3 tests together, quando você traz todas as ilustrações desses testes juntos, it allows you to see the order. dá para você ver essa ordem. The second test for Christ was presumption. O segundo teste de Cristo foi presunção. Cast yourself down and the angels will protect you. Z ou é? Z? Não é. Esta, presunção. Okay, what is presumption? O que é presunção? It's misguided faith. É uma fé que está guiada de uma forma equivocada. It's taking the word of God, É pegar a palavra de Deus, putting a wrong understanding upon it, colocar num entendimento equivocado and acting like it's the right understanding. e portar-se como fosse a forma correta de se entender. And then here we have pride. E aqui nós temos orgulho. And the Bible says, "Thy way, O God, is in the..." O seu caminho, a Bíblia diz, o seu caminho, Senhor, é no... O caminho do Senhor é no... Thy way, O God, is in thy... O caminho do Senhor está no...
Santuário. Sanctuary, isn't it? Santuário. This is the courtyard. Isso aqui é o pátio. Caramba. This is the holy place. Esse é o lugar santo. This is the most holy place. Esse aqui é o lugar santíssimo. For the theologians among us. For the Para os teólogos entre nós, this is justification. isso é justificação. This is sanctification. Isso é santificação. This is glorification. Isso aqui é glorificação. In Daniel 12:10, Em Daniel capítulo 10, it says, "Many shall be purified, falam que muitos serão purificados, made white, ser transformados brancos, ou como é? Alvos, embranquecidos, almejados, alvejados, ok? Embranquecidos. blanco, blanco is easier, Blanco is and easier. dry. Many shall be purified, made white and E dry." provados. In John 16 verse 8, Em João 16, verse 8. it says the work of the Holy O Spirit trabalho do Espírito Santo é is to convict of sin, convencer do pecado, righteousness, da justiça, and judgment. justiça e do juízo. And it goes on and on, brothers and sisters. What's the Daniel 12? 12:10. So, And this one here, justification, pattern, that's one. Okay. so what I'm saying is this. O que eu estou falando aqui é, In the Millerite history, na história milerita, this is the imperfect fulfillment of the three angels' messages. esse é o cumprimento imperfeito das três mensagens angélicas. Pay attention here. Presta atenção aqui. Okay, this is an easy one to see, but it's Isso é uma not so coisa- easy to see the first time. É uma coisa fácil de ver, mas a primeira vez não é tão fácil de ver assim. The Millerites were the messengers of the first angel's message. Os mileritas foram os mensageiros da primeira mensagem angélica. And the first angel's message says, A primeira mensagem angélica diz: "Fear God." temei a Deus. Give him glory. Dá-lhe glória, For the hour of his judgment is come. porque o seu juízo há chegado. Okay. The third test is judgment, O terceiro teste era juízo, which is tried in Daniel que 12. quer dizer que também é testados, provados em Daniel, Daniel capítulo 12. Judgment, Juízo John em 16. João 16. It's in the most holy place where glorification takes. Está no lugar santíssimo onde a glorificação acontece. And what is it? The holy, most holy. That's This is the most holy. place. That's glorification, most holy, and And pride. this is where pride. You got Onde- pride in the most holy place, you ain't going to be glorified. Se você tiver algum tipo de orgulho no lugar santíssimo, você não tem como ser glorificado. So what I'm saying is in the first angel's message, brothers and O que eu sisters, estou dizendo para vocês, irmãos, que na primeira mensagem angélica, not in the three angels' messages of Revelation 14, não nas três mensagens de Apocalipse 14, in the first angel's message of Na- Revelation 14, só na primeira mensagem de Apocalipse 14, you have primeira the history of the Millerites. te conta a história dos mileritas. Fear God. Temei a Deus, Come to the courtyard. venha para o átrio do Because the santuário. courtyard is where the cross is. Porque no átrio é onde que a cruz está, And it convicts you of sin. que te faz você pedir perdão dos seus pecados. This is the first angel's message. Essa é a primeira mensagem angélica. If you're convicted of sin and you come to the courtyard and you come to the cross and you confess your sins, Se você vem para o átrio e você pede perdão pelos seus pecados e confessa os seus pecados, you're justified. você vai ser justificado. And then you begin to grow in holiness. E você começa a crescer em santidade. Fear God, give him glory. E depois temer a Deus, você vai dar glória. You're manifesting his righteousness. Você está manifestando a sua justiça. You're living a sanctified life, Você está tentando viver uma vida santificada, which is santificação, represented by white, blanco. que está representado, você está embranquecidos.
embranquecidos. embranquecido. Embranquecidos. And to do otherwise, E por um outro caso, as did the Protestants in the Millerite history, ou como fizeram os protestantes nos mileritas, is presumption. é você ter presunção. But Se você não fizer isso. the Millerites identified the hour of his judgment. Os mileritas identificaram que a hora do seu juízo October 22nd, 1840. era 1844, 22 de outubro. Do you understand what I'm saying? Você está entendendo o que eu estou falando? I'm saying the Millerite history is illustrated in the first angel's Eu message. estou falando que a história milerita é ilustrada com a primeira mensagem angélica. Fear God. Primeiro, temei a Deus, Give him glory. dá glória a Deus. In this history here, Nessa história, during the midnight cry, no clamor da meia-noite, the Millerites glorified God. os mileritas glorificaram a Deus, And it led to the hour of his judgment. que levaram eles para a hora do seu juízo. What's the rest of the first angel's message? Qual que é o descanso da primeira mensagem angélica? And worship him. Não, desculpa, não descanso. Qual que é a continuação da primeira mensagem angélica? And worship him who made the heaven and the earth and the seas and the things E therein. adore aquele que fez os céus, a terra e o mar, que aqui estão. That's the Sabbath in 1846, brothers and sisters. Esse é o sábado de 1846. You see what I mean? Vocês estão entendendo o que eu mostrei aqui? The first angel's message of Revelation 14 A primeira mensagem de Apocalipse 14 is the imperfect fulfillment of the three angels' messages, é o cumprimento imperfeito das três mensagens angélicas, but it illustrates mas ilustra the history of the Millerites. a história dos mileritas. Okay, so in this history you already know Purificado. Nessa história você já sabe that there are how many temple cleansings? que há quantas purificações do templo? There are two. Duas, são duas. The first temple cleansing A primeira purificação do templo ends right here. termina bem aí. Right here, 150,000 Protestants leave. 150 mil protestantes abandonam. So this history here Então essa história aqui, to this history here, até esse ponto da história, this history here, I'm bringing down to right here. eu vou trazer aqui para baixo, de 19 de abril até 22 de outubro de 1844. We're going to look at this history, Nós vamos agora olhar em detalhe agora essa história, which begins with the tearing. que começou com um tempo de tardança, de espera, It ends with the closing of the door. e que se termina com o fechamento da porta. It's a fulfillment of the parable of the 10 virgins. É o cumprimento da palavra das 10 virgens. And Sister White says the parable of the 10 virgins has been and will be fulfilled. E a senhora White fala que se cumpriu e se cumprirá no final dos tempos. She also says the parable of the 10 virgins illustrates the experience of the Adventist. E ela também diz que a palavra das 10 virgens ilustra a experiência do povo adventista. So this history here that we're bringing down here Aquela história que nós estamos amplificando aqui embaixo is the history of the Millerites, é a história dos mileritas, but it's our history. mas também a nossa história. Okay, so when you go Então, quando você vai Ezra 7, Esdras capítulo 7 e 9, Ezra has secured the third decree. Esdras tinha na mão dele o terceiro decreto. He's in Babylon. He's secured the third decree. Ele está em Babilônia e já está com o decreto na mão. Ele está seguro, já conseguiu o decreto. He's got to travel back to Jerusalem. Ele tem que voltar para Jerusalém. And Ezra 7:9 E Esdras 7, versículo 9, tells us that he left Babylon on the first day of the first month. fala que ele deixou Babilônia no primeiro dia do primeiro mês. And it tells us that he arrived in Jerusalem on the first day of the fifth month. E ele diz que ele chega no primeiro dia do quinto mês. But the decree goes into effect on the 10th day of the seventh month. Mas o decreto entra em efetivo no 10º dia, the 10th day, Of the seventh month. do sétimo mês, o 10º dia do sétimo mês. Okay, so we have the parable of the 10 virgins. Nós temos a parábola das 10 virgens ilustradas aí também. The tarrying time, O período da tardança, the midnight o cry, clamor da meia-noite, the closed door. o fechamento da porta da graça, But we also have mas também temos Ezra 7:9, capítulos Esdras 7 e 9. because Por quê? the beginning Porque o começo, always illustrates the end. o começo ilustra o fim, So sempre. Ezra 7:9. Então is Esdras identifying capítulo the 7 e beginning. 9 está identificando o começo. In 457, No ano 457,
when the 2300 years begin, quando começou a profecia de 2300 tardes de manhã ending in 1844, e terminou em 1844. Ezra came out of Babylon on the first day of the first month. Ele saiu de Babilônia no primeiro dia do primeiro. Should you write that? Just first day of the first month. Yeah, he Okay. arrives in Jerusalem on the first day of the fifth month. E ele chega em Jerusalém no primeiro dia do quinto mês. The third decree goes into effect on the 10th day of the seventh month. E o decreto vai no 10º dia do sétimo mês. This is the third decree. Esse é o terceiro decreto. This is the third message. Essa é a terceira mensagem. Therefore, Jesus illustrates the end with the beginning. Então, da mesma forma, Deus mostra o fim desde o começo. Therefore, on October 22nd, 1844, Por isso, em dia 22 de outubro de 1844, we have reached the 10th day of the seventh month. nós chegamos no 10º dia do sétimo mês. The midnight cry arrived on the first day of the fifth month. O clamor da meia-noite chega no primeiro dia do quinto mês. The tarrying time arrived on the first day of the first O month. tempo de tardança chega no primeiro dia do primeiro mês. That's the logic that we're setting up for you. Esta é a lógica que eu estou montando para vocês. If you want to put first day of Yeah, let's put it because they might get confused. Então, primeiro, vou botar aqui primeiro, quer dizer primeiro dia do primeiro mês, ok? Ele chegou no primeiro dia do quinto mês, ok? E o decreto foi no 10º dia do sétimo mês, ok? Tá bom? Primeiro dia. É em cima, bola. Não baixo. Tá em cima, pai. Primeiro dia, tá bom? So people will not confuse there. But this here is the same here. O que aconteceu ali é a mesma coisa que aconteceu aqui. And there's all kinds of tricks to this. Tem vários pequenos detalhes, truques com isso aí. What I mean about O that que eu quero dizer com isso, is when you get to the end, quando você chega no final, the world is now using the Gregorian calendar. nós estamos usando o calendário gregoriano. Okay? They weren't using any Gregorian calendar in this history. Eles não estavam usando nenhum tipo de calendário gregoriano naquela época. And when the Millerites begin to try to analyze Quando os this, mineritas começaram a analisar isso, they know they're using a Gregorian calendar. eles sabem que eles estão usando o calendário gregoriano. But they realize the Jews are using two types of calendar. Eles se deram conta de que os judeus estavam usando dois tipos de calendários. A rabbinical calendar Um calendário rabínico and a Karaite calendar. e o caraíta. O calendário caraíta. So the Millerites are struggling with Então, which is the correct one. Os mileritas estão tentando resolver qual que seria o correto. And then you have another factor. E você tem outro fator. William Miller, the leader of the O Millerites. Guilherme Miller, o líder do movimento, desse movimento. At first, he's not worried about whether it's the rabbinical or the Karaite. No começo, ele não estava preocupado se era o rabínico ou cariático. Caraíta, desculpe, caraíta. He's not considering those. Ele não estava preocupado com aqueles. He's just considering the new moons. Ele só está considerando as luas cheias, luas novas, né? So in this history, Nessa história, you got a struggle você tem uma batalha, to try to figure out the right distinction para tentar entender qual que é between a distinção entre the movements of the moon, os movimentos da lua, the rabbinical o calendar, calendário rabínico, the Karaite calendar, o calendário caraíta, it's a tough name in Portuguese, but caraíta, and e how's that fit into the Roman Gregorian calendar? como isso vai entrar no calendário romano gregoriano. Okay, so the story of how they arrive at the right conclusion is worth studying, but we're not doing A that. história como eles chegaram na conclusão vale a pena estudar, mas não vai dar tempo para a gente estudar isso agora. What we're trying to do O is que nós estamos tentando fazer é Ezra 7:9. capítulo 7 de Esdras, versículo 9. Because when Ezra 7:9 talks about the first day of the first month, Quando Esdras comenta no primeiro dia do primeiro mês, what happened on the first day of the first month for Ezra? o que aconteceu no primeiro dia do primeiro mês? Pardon me? Pardon me? He left Jerusalem. No, he wasn't in Jerusalem. He was already in Jerusalém. No, he wasn't already in No, he was Jerusalem. not in Jerusalém. Não estava em Jerusalém. He left Babylon. Ele saiu da Babilônia. He left Okay. saiu da Babilônia. But I don't like saying it that way. What did he do?
Quando ele faz isso, What did he do on the first day of the first o month? que ele fez no primeiro dia do primeiro mês? Yes, he left Babylon. Sim, ele saiu da Babilônia. But let's say it differently. Vamos falar de uma forma diferente. What did he do? O que ele fez? He came out of Babylon. Ele saiu da Babilônia. Because right here is the arrival of the second angel's message. Porque naquele momento é a chegada da segunda mensagem angélica. And what is the second E o angel's que message? é a segunda mensagem angélica? Come out of Babylon. Sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Ezra came out of Babylon right here. Esdras saiu da Babilônia, Typifying the message of come out of Babylon right here. tipificando a mensagem do segundo anjo que sai da Babilônia, sai dela, povo meu. On the first day of the first month. No primeiro dia do primeiro mês. You follow me? Vocês estão me seguindo? Estão me acompanhando? He arrives in Jerusalem Ele chega em Jerusalém on the same day no mesmo dia that Samuel Snow que Samuel Snow presents the midnight cry apresenta o clamor da meia-noite to Millerite Adventists. para os mileritas adventistas. Uou! When Jesus illustrates the end from the beginning, Quando Deus ilustra o fim desde o começo, it's absolutely amazing. é extremamente maravilhoso. Okay? So on the 10th day of the 7th month, Então, no 10º dia do 7º mês, you begin the 2300 years, você começa 2.300 tardes e manhãs, and they come to a conclusion here. e eles terminam em 1844. And so what we're going to do, Então, o que nós vamos fazer? we're going to use William Miller's rules of biblical interpretation. Nós vamos usar as regras de interpretação de Guilherme Miller, And we're going to look at everywhere in the e Bible nós vamos buscar em todos os lados da Bíblia that references the first day of the first month. que fazem a referência do primeiro dia do primeiro mês. And we're going to find that when you bring all those testimonies E together a gente vai descobrir que quando todas essas referências se juntam, concerning the first day of the first month, consideradas com o primeiro dia do primeiro mês, it's going to be telling us what happened here at the first disappointment. nos vai dizer o que aconteceu no primeiro desapontamento. And then when we look at every reference for the first day of the fifth E month, quando nós olhamos para todas as referências do primeiro dia do quinto mês, it's going to be telling us what happened here at the midnight nos cry. vai dizer o que acontece bem aqui no clamor da meia-noite. You follow the logic? Vocês estão seguindo a minha lógica aqui agora? Sim ou não? Amém? We have, if I would have had my way, Se eu tivesse aqui do jeito que eu queria, we would have had at least 4 more presentations before we got here, pelo menos a gente teria pelo menos umas 4 apresentações antes de chegar aqui. where I could have put some arguments in place. Que eu teria como colocar mais argumentos para vocês terem mais suporte. Even if you didn't follow them, I Mesmo- could at least say, I already told you that. Mesmo que vocês não estivessem me acompanhando, eu podia dizer, bom, eu já falei isso já. So I'm telling you up front, I haven't made all the proofs that I want to in E eu advance. já estou falando para você, eu não tive como mostrar todas as provas que eu gostaria para você, já falo logo de frente. But the reason we're looking at this Mas a razão que nós estamos vendo isso, is because this por causa que isso, is repeated in our history. porque se repetirá na nossa história. What takes place on the first day of the first month for the O Millerites que aconteceu no primeiro dia do primeiro mês para os mileritas, will take place for us when the tarrying time arrives for us. vai acontecer da mesma coisa para a gente quando o tempo de espera chegar também. Okay, I was on my way yesterday Ontem eu estava levando uma linha de raciocínio to expand the understanding of the tarrying time. para dar uma expansão, mais conhecimento sobre o tempo da tardança. I gave you an illustration at the beginning of Christ's ministry. Eu dei uma ilustração no começo do ministério de Cristo. He tarried for 30 years. Ele tardou por 30 anos. Then the divine symbol came down. He was baptized. Depois o símbolo divino desceu e ele foi batizado. Then he went into the Depois ele foi para o deserto para ser testado 3 vezes. And when he was done there, he went in and cleansed the temple. E quando ele terminou aquilo, ele foi e limpou o templo. So that's an Purificou. illustration of the history of the tarrying time. Essa é uma ilustração da história de um tempo de tardança, At the prophetic level. num nível profético. But Jesus illustrates the end from the beginning. Mas Cristo ilustra o fim desde o começo.
So the end of his ministry Então o final do seu ministério was typified by the beginning of his foi ministry. tipificado pelo começo do seu ministério. So at the end of his ministry, Então no final do ministério de Cristo, he tarried for 4 days ele também tardou, esperou por 4 dias before he went to Lazarus até ele ir lá com Lázaro and resurrected him. e ressuscitou So Lázaro. this is another tarrying. Esse é outro tempo de tardança. You bring that history and overlay it with the first tarrying time. Se você of pega essa Christ. última história e você põe em cima da primeira tempo de tardança de Cristo, That history leads into the triumphal entry. aquela história te conduz para a entrada triunfante. Here's the tarrying time for the Millerites. Aqui está o tempo da tardança dos mileritas. This is Christ tarrying for Lazarus. Esse é o também tipificando Cristo esperando por Lázaro. Then Christ and Lazarus go into Jerusalem E depois Cristo e Lázaro vão para Jerusalém. and they accomplish the triumphal entry, E o resultado disso, eles têm a entrada triunfante, which Sister White says is the midnight cry. que a irmã White fala que a entrada triunfante é o clamor da meia-noite, Which led to the cross, que no qual levou-os para a cruz. which parallels or typifies the door closing. E no qual tipifica e paralela o fechamento da Porta da Graça, dia 22 de outubro de 1844. I want to show you another tarrying Eu quero te mostrar para você outro tempo de tardança in the history of Christ. na história de Cristo. You'll know this story, Você conhece essa história? so we won't have to take time to A read. gente vai precisar de ler essa história. You have to take time to study it. Você vai ter que estudar por sua conta própria. You know that Satan has made a march on Adventism. Você sabe que Satanás tem feito uma marcha, um ataque contra o adventismo. Prophetically, we're in the 4th generation of Adventism. Profeticamente, nós estamos na 4ª geração do adventismo. Ancient Israel came out of Egypt in the 4th generation. Israel antigo saíram do Egito na 4ª geração. The Lord visits the iniquity of people in the 4th generation. Deus visita a iniquidade dos povos na 4ª geração. When we get to the end of Adventism, Quando nós chegamos ao final do adventismo, we're in bad shape. nós estamos numa má forma. Okay, that's the Laodicean message. Essa é a mensagem laodiceana. How many of you know your great-grandfather? Quantos de vocês conhecem o seu tataravô? I knew my grandfather. Eu conheci meu avô, Barely. I was a little boy when he died. eu era um pequenininho, bem novinho quando morreu meu. But I don't know my great-grandfather. Eu não conheço meu bisavô, né? So when you get Segundo to the end bisavô. of Adventism, Então quando você chega no final do adventismo, prophetically the 4th generation, que no qual profeticamente é a 4ª geração, what you know is the 4th generation of Adventism. você simplesmente conhece a 4ª geração do adventismo. You don't know much about the previous generation. Você não sabe muito sobre a geração anterior, Less about the other generation. menos ainda da 3ª geração ou da outra geração. And we don't know anything about this, the first E generation. a gente não sabe nada disso da 1ª geração. Adventism doesn't know anything about this. A gente, os adventistas, não sabem quase nada dessa 1ª geração. A friend of mine, Então um amigo meu, he came across a statement by Hiram Edson and he called me. ele veio com um relato, um artigo de Hiram Edson. He says, you need to read this Você article. precisa ler esse artigo. And I read that article. E eu li aquele artigo. You gotta understand. Você tem que Let me put entender. some context Vou te botar um pouco de contexto nisso aqui. When I first started teaching this message, Quando eu comecei a estudar ou pregar essa mensagem publicamente, for the first 10 years it was like I lived in South America. nos primeiros 10 anos parecia que eu morava na América do Sul. You know, I've been to Chile 5 times, Eu já fui para o Chile 5 vezes, been to Venezuela several times, várias vezes na Venezuela, Ecuador, Equador, Bolivia, Bolívia, Peru, Peru, Mexico, México, Porto Rico, Honduras. That's why I know a little bit of Spanish. Por isso que eu sei um pouquinho de espanhol. It's only a little É bit. só um pouquinho. Because my translator never wanted to talk Spanish when I was there, he wanted to talk English. É porque os tradutores, toda vez que eu ia lá, eles queriam falar comigo em inglês. So I was there a whole bunch. Então eu estava lá várias vezes. But if you're listening to Marco, Se você escuta o Marco, if you're going to correctly understand the last 6 verses of Daniel se 11, você quer entender de forma correta os últimos 6 versos de Daniel 11, then you have to understand verse 31 of Daniel você 11. tem que entender versículo 31.
Because Sister White, speaking of the last 6 verses of Daniel 11, Porque a irmã White, ela comenta os últimos 6 versos do capítulo 11, she quotes verses 30 to 36 of Daniel e 11. ela faz uma citação contra os versículos 30 ao 36, And says, scenes similar to those described in these words will take place. ela fala cenas, eventos que ocorreram durante esses versículos, similares a essas, vão ocorrer de novo. Ellen White teaches A irmã White comenta that the history of verse 30 to 36 of Daniel que 11 as histórias do versículo 30 ao 36 do capítulo 11 is the pattern for verse 40 to 45. é o padrão para os versículos 40 ao 45. And in verse 31, E no versículo 31, you have the daily. você tem o diário contínuo. So if you're going to correctly understand verses 40 to 45, Se você quer entender corretamente os versículos 40 ao 45, then you have to understand the daily correctly. você tem que entender o contínuo de forma correta. Okay, so when I started going to South America, Então, quando eu comecei a ir para a América do Sul, I would use this chart eu ia levar esse diagrama, eu usava in esse order to diagrama show the Latin brethren para mostrar ao irmão latino that the pioneers had an understanding of the daily. de que os pioneiros tinham um entendimento do contínuo. It was so important to my presentation Era tão importante para minhas apresentações that I had this translated into Spanish. que eu fiz isso ser traduzido em espanhol. Probably by 1996, 1997. Provavelmente em 1996, 1997. But this brother calls me in 2005. Então, em 2005, esse irmão me liga. He says, read this article Aí você dá uma lida nesse artigo, by Hiram Benson, escrito por Irã Edson, like 10 years later almost. depois de 10 anos. And I read the article. E eu li o artigo. Hiram Benson's talking about the 25-20. Irã Edson estava falando do 25-20. What's the 25-20? O que é o 25-20? I've been carrying a chart all over South America for 10 years and not even noticed the 25-20. Eu estava levando esse diagrama para a América do Sul por mais 10 anos e nunca tinha percebido aquela 25-20 lá no topo do diagrama. This same brother calls the general conference. O mesmo irmão liga para a conferência geral. He says, I have a question about Advent history. Eu tenho uma pergunta sobre a história do Adventismo. Can you connect me with the historian at the general conference? Tem como você me conectar com a pessoa responsável, o historiador dessa conferência geral? They connected to the historian at the White Estate. Eles mandaram ele para o departamento de história da história minerita They're on the phone together. no White State. Eles estavam no telefone. My friend says, I want to ask you a question about the 25-20. Eu quero fazer uma pergunta para você sobre a 25-20 profecia. Historian at the White Estate. O historiador do Centro White, What's the 25-20? o que você está falando? O que é o 25-20? So my friend says, Então meu amigo falou: well, do you have an 1843 chart? você tem aí na sua frente um diagrama de 1843? And the historian says, yeah. Aí o senhor, sim, eu tenho. I have one hanging on the wall Tá right next aqui to my um aqui, ó, já tem um na parede aqui do lado do meu escritório, no meu escritório. So my friend says, Meu amigo falou: well, look in the upper right-hand corner. vai dar uma olhadinha no topo do lado direito do diagrama. And there's silence. Então ficou um silêncio no telefone. The Adventist historian says, O historiador adventista disse: I never seen that before. eu nunca vi isso antes. See, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, when you get to the last generation of Advent, quando você chega na última geração do adventismo, you don't know what went on in the first generation. você não sabe o que aconteceu na primeira geração. You don't know your great-grandpa. Você não conhece seu tataravô. Okay, here we are at the end of the world. Nós estamos aqui agora no fim dos tempos And we don't know these things. e a gente não sabe mais essas coisas. Okay, so when we come back in our next presentation, Na nossa próxima apresentação, we're going to go through this history very carefully nós vamos através dessa história de uma forma bem cuidadosa in order to apply it to our history here at the end. para podermos aplicar para a nossa história no fim dos tempos. And things that we're going to show, As coisas que se mostrarão, even the Millerites didn't know. até mesmo os mileritas não sabiam. And it'll blow your mind. E vai explodir a sua mente. Now I remember. E agora eu me lembro. I'm overtime. They said you're good. Oh, yeah, I know. But Eu já passei o tempo, mas it just came back to my mind. voltou alguma coisa na minha mente aqui agora. Why I wanted to talk about the last generation. Agora eu lembrei por que eu queria falar da última geração. Here at the end of Adventism, Aqui no fim do Adventismo, we don't understand much about the beginning of Advent. a gente não entende muito de como começou o Adventismo. So we don't understand that when Sister White talked about camp meetings, Então a gente não entende muito quando ela fala dos acampamentos. she said certain things. Ela fala algumas coisas. Okay?
And I'm going to give you a few of those certain things just to think Eu about. vou te dar algumas coisas só para você poder começar a pensar. For instance, at a meeting like this, Por exemplo, num encontro como esses, do you realize that what Sister White says about a meeting like this? você sabe o que ela fala sobre acampamentos desse tipo? She says when it's finished, Quando está terminado, there's not to be any speaking. não pode ter ninguém mais falando. You're supposed to get up and file out quietly. Quando você termina, você tem que sair de forma calada. That's the way the church services are supposed to be too. É da mesma forma que a igreja literal tem que fazer. Now the reason for this, she tells us. A razão disso é porque One person may be sitting in the pew. alguma pessoa pode estar sentada nos bancos. Maybe they already know what was said. Talvez eles saibam o que já foi dito. So it's nothing new for them. Nada de novo para eles. But maybe another person's never heard it before. Talvez uma outra pessoa nunca escutou antes. And they're grappling with it. Eles estão assim, né, tentando agarrar o conhecimento. But more importantly, Mais importantemente, the person sitting next to you, na pessoa que está sentada ao seu lado, the Holy Spirit might be trying to convict them of something so serious in their life talvez o Espírito Santo está tentando convencê-lo de algo tão sério na vida deles, that if you don't allow the Holy Spirit to finish the work that was begun with the sermon, se você não deixa o Espírito Santo terminar o trabalho que ele começou no momento do sermão, if they get distracted from that interaction between themselves and the Holy Spirit through a casual conversation that immediately comes up, se eles se transformam distraídos, talvez por uma conversa casual que se comece, that the work that the Holy Spirit's trying to accomplish in a meeting like this gets destroyed. que o trabalho que o Espírito Santo está tentando realizar num encontro como esse se destrói. Another thing she says, Outra coisa mais que ela fala, at these camp meetings, nesses acampamentos, you're supposed to go to bed early. você tem que ir para a cama cedo. The reason for that A razão para isso, is you're supposed to break up, para você ter um recreio. and you're supposed to go before you go to sleep. E antes de você ir dormir, You're supposed to run through your mind what you heard that day. para você ir na sua cama e depois na sua mente meditar no que você escutou nesse dia. You're supposed to pray about it. Você teoricamente tem que orar por You're isso. supposed to open your Bible, Você tem que abrir a sua Bíblia see if the Lord still has some more to say to you. para ver se o Senhor tem um pouquinho mais para falar para você. Now, I'm not here trying to rebuke Eu anyone. não estou aqui tentando criticar ou repreender ninguém aqui. I'm here telling you that what was told by the prophetess in the first generation Eu estou simplesmente dizendo o que a profeta falou na sua primeira geração, was more for this generation than the days in which they lived. que foi mais para nossa geração do que no dia que eles viviam. And everyone here has their own reasons for being at this meeting. E cada um de vocês tem sua própria razão para estar nesse acampamento. But the reason for this meeting Mas a razão para esse acampamento is the Holy Spirit is trying to revive you é que o Espírito Santo está tentando reviver você and pour His Holy Spirit out upon you. e derramar o Espírito Santo sobre você. And we've been given certain guidelines on how He's to do that. E nós recebemos algumas orientações para poder recebê-lo. So I'm not saying change anything, Eu não estou falando para mudar nada, but I want you to be effective in what you're doing here in Brazil. mas eu quero que vocês sejam efetivos com o que vocês vão fazer aqui no Brasil. If we don't understand that the Holy Spirit's trying to work right here, Se a gente não consegue entender que o Santo Espírito está agora, nesse momento, tentar trabalhando conosco aqui, and I know you believe it, e eu sei que você acredita nisso, or you wouldn't be here. ou outro caso você não estaria aqui, But we're living in the last generation and we don't know that we have some counsel about how we're trying to access the Holy Spirit during the latter e rain. nós vivemos na última geração e não sabemos que nós temos algumas orientações para ter acesso e receber essa chuva serôdia. So don't take this as a rebuke. Não tomem isso como uma retaliação ou uma crítica. Take this friendly counsel. Receba isso de uma forma carinhosa, um conselho carinhoso. I want you to be drowned in the latter rain. Eu quero que você se afogue com a chuva serôdia, So the old man will die para que o homem velho possa morrer and Lazarus will come back to e life. Lázaro se ressuscitará. Shall we pray? Vamos orar? Heavenly Father, we thank you that you illustrate the end from the beginning. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado que o Senhor ilustra o fim desde o começo. Oh, how we wish we had more time to spend together. Como eu gostaria de termos mais tempo para passarmos juntos. We ask that in this limited amount of time, Nós pedimos que nesse tempo tão limitado, as we add truth to truth, como a gente continua adicionando verdade sobre verdade, that you would make our addition turn into multiplication. que você possa
fazer que a nossa soma, a adição, se transforme em multiplicação. That through the power of your Holy Spirit, Que através do poder do seu Santo Espírito, that you would tie these truths together que você possa conectar, amarrar essas verdades juntas, in a way that we can't do humanly. que a gente não, numa forma que não temos como fazer humanamente. We want to be edified by these truths, Queremos ser edificados por essas verdades, but more than that, we want to understand them mais que nada queremos entendê-las in order that we can share them intelligently with those we come in contact with. de uma forma que podemos compartilhar de uma forma inteligente com as pessoas que vamos mostrá-las. We thank you for being with us throughout this meeting so far, Pedimos que o Senhor possa estar conosco, te agradecemos porque o Senhor está conosco durante esse acampamento and ask for your continued blessing. e te pedimos pela sua bênção contínua, Senhor, In Jesus' name. no nome de Jesus. Amém.